Bom dia, sexto ano. Na aula anterior eu falei para vocês sobre como Roma vai se desfazer, como o Império Romano vai chegar ao fim, como os romanos vão ser invadidos pelos germânicos, pelos povos bárbaros, vão se formar os feudos com os senhores feudais e os servos, vão se formar os reinos germânicos e assim vai começar a Idade Média. E o que é a Idade Média? É um período de 1000 anos que começa com o fim do Império Romano e vai até mais ou menos 1500, tá? Então, são 1000 anos, ou seja, são 10 séculos de Idade Média. Esse período da Idade Média, ele ficou conhecido durante bastante tempo como Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque o pessoal que existiu depois da Idade Média vai se considerar melhor que o pessoal que existiu durante a Idade Média. Tanto que eles vão se chamar de modernos. O pessoal que vai, a população, o povo europeu que vai existir durante o período depois da Idade Média vai se achar melhor que o pessoal da Idade Média. Então eles vão se chamar de modernos. Por que eles vão fazer isso? Porque no final da Idade Média ocorreram algumas coisas ruins, como por exemplo a peste bubônica, que foi uma doença que devastou, que matou muita gente na Europa. Uma doença muito feia que matava muito rápido. Então, o pessoal da Idade Moderna, lá dos anos 1500, vai ficar com aquela visão ruim a respeito da Idade Média. Eles vão falar que na Idade Média não teve desenvolvimento, não vão falar que na Idade Média não tinha comércio, vão falar que na Idade Média não tinha arte. Então, os modernos, eles vão se considerar melhores por conta dessas coisas ruins que ocorreram durante a Idade Média. Mas hoje em dia, já é errado a gente falar da Idade Média como Idade das Trevas, porque durante a Idade Média ocorreu muita coisa bacana, sim. Vários tipos de arte foram criados durante a Idade Média, a agricultura se desenvolveu bastante durante a Idade Média. Os modernos falaram que não tinha comércio, mas tinha comércio sim durante a Idade Média. Pouco, mas tinha. Então, é uma série de visões erradas que eles tinham a respeito da Idade Média, mas que hoje a gente sabe que não são verdadeiras. Então, o termo correto é falar Idade Média e não Idade das Trevas, certo? E outra coisa. Uma outra coisa que você tem que aprender, que é o que eu vou falar na aula de hoje, é a maneira como a Europa estava organizada. Ela não estava organizada em estados ainda, nem em países, não existiam esses países. O que existiam eram os reinos germânicos, que era administrado pelos bárbaros que invadiram, e depois vai ter um reino que vai dominar todos os outros, que é o reino dos francos. E além dos reinos germânicos, eu tinha os feudos, que era a principal forma de organização na Europa, né? Cada feudo tinha suas próprias regras, as suas próprias leis, a sua própria maneira de se organizar. Cada feudo era administrado por um senhor feudal. Esse senhor feudal administrava o território e cada parte desse território, cada partezinha era de um servo. Só que era de um servo de uma maneira emprestada. Lembra na época que os romanos foram para o interior para se refugiar das invasões? Pois é. O senhor feudal dava um pedacinho de terra para esses romanos e esses romanos foram se transformando em seus servos, porque em troca das terras que eles ganhavam, eles tinham que servir a esse senhor feudal, por isso eram servos. Como eles serviam? Trabalhando, pagando impostos e tudo mais. E aí, por conta das invasões germânicas, eles foram ficando presos ali dentro do feudo. Não tinham como sair porque era perigoso. Tinham muitas invasões. Então, eles foram ficando presos àquela terra, presos àquele território. Então, o senhor feudal e os servos acabaram criando uma relação de fidelidade. O servo, ele servia aquele senhor porque aquele senhor dava proteção a ele. O feudo era algo protegido, era algo que o senhor feudal tinha um exército, então conseguia proteger aquelas pessoas que estavam ali dentro. Então, era uma relação que o senhor feudal dava proteção e o servo dava fidelidade a esse senhor feudal. Pagava impostos, trabalhava e tudo mais. Então, perceba a relação diferente, né? Não tenho mais plebeus, patrícios, cliente, não tenho mais nada disso. É outra estrutura. É o senhor feudal e o servo, pronto. E aí, conforme o tempo vai passando, aquela terra daquele servo vai passando pro filho dele, pro filho, pro neto. E vão continuando ali naquela terra porque não tem para onde ir.
Os feudos vão ser vários feudos ao longo de todo o território europeu durante esse período da Idade Média, certo? Então, essa é a estrutura da Europa durante a Idade Média. No livro de vocês tem uma pequena parte falando sobre curiosidades a respeito dos povos germânicos, foram os povos que invadiram o território dos romanos. Os povos germânicos, que eram chamados de povos bárbaros, eles eram povos, como é que eu posso dizer? Parecidos com os romanos, mas diferentes. Parecidos no quê? Parecidos na religião. A religião dos germânicos não era a mesma dos romanos, mas era uma religião politeísta. Era uma religião que eles tinham vários deuses. Então, quem aí em casa conhece o Thor, o Loki? Tenho certeza que muita gente conhece o reino de Asgard. Isso é tudo mitologia nórdica, a mitologia dos povos bárbaros. Então, na religião, eles tinham vários deuses. Então, eles podem ser chamados de politeístas, tá? Mas na estrutura social era diferente. Enquanto os romanos eles tinham um império todo bem estruturado e tudo mais, com várias instituições, os germânicos eles se organizavam de uma maneira, entre aspas, mais simples. Era simplesmente organizada em famílias, os povos germânicos tinham famílias, e cada família tinha um chefe. Então era uma organização em que o homem mandava na família. E aí cada família tinha um chefe, que esse chefe decidia tudo por aquela família. Então, era um conjunto de famílias e cada família tinha um chefe. E aí, quando era período de guerra, esses romanos se organizavam seu exército, vários homens se reuniam e formavam seu comitatus, que é o exército deles, dos povos germânicos, certo? E aí, muitos desses povos germânicos também eram nômades, ficavam se movimentando, mudando de um lugar para o outro, né? Lá no norte europeu, certo? E aí esses germânicos, então, eles tinham uma maneira, esse jeito de se organizar. E esses germânicos, eles vão entrar dentro do Império Romano, e lá dentro do Império Romano já vai existir uma religião que existe até hoje, que é a religião católica. Não sei se vocês lembram, mas não sei se eu falei para vocês também, mas durante o Império Romano vai surgir o cristianismo, que é a religião em que se acredita em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai nascer na época do Império Romano, e aí a religião dele vai começar a ganhar fama e ganhar adeptos, e aí o cristianismo ele vai já estar presente dentro do Império Romano quando os bárbaros invadem. Por isso que alguns bárbaros se convertem ao cristianismo, se tornam cristãos, certo? Então, quando os germânicos entram dentro do Império Romano, vai haver essa mistura de cultura, uma mistura da cultura romana com a cultura germânica, com a cultura do cristianismo que está nascendo. Enfim, a Europa vai refletir essa mistura, tanto na arquitetura, quanto na cultura, quanto na fala, tudo. A Idade Média ela vai se originar a partir dessa mistura entre cristianismo, povos germânicos e povos romanos, certo, pessoal? Então, a aula de hoje era isso. Era para complementar a aula 1, onde eu falei para vocês da crise do Império Romano. E hoje era para falar um pouquinho sobre como era a Idade Média, essa visão da Idade das Trevas que é errada, e um pouquinho sobre os povos germânicos que também tem lá no livro de vocês, tá? Por hoje é só. Beijo, até a próxima aula.